Ontem, Renato Meirelles, não me refiro a Renato Meirelles, evidentemente, quando eu falo de mundo animal, embora ele seja palmeirense, de mundo animal, tá, a gente tem várias referências possíveis, mas enfim, ontem, na participação do Renato Meirelles por aqui, Brasil em Retratos, ele trouxe números importantes de um comportamento financeiro de uma parcela da população a partir de uma pesquisa que o Instituto Locomotiva realizou envolvendo pessoas das classes C, D e E e o quanto elas utilizam da sua renda para jogos. E quais jogos, né? Ontem a gente estava falando aqui sobre esses jogos digitais e tal, e aí chegaram várias mensagens dos nossos ouvintes, né? A gente não está falando de Mega Sena e tal, não, a gente está falando de jogos que entram nas bets, né, em apostas esportivas, mais especificamente, e a gente até levantou a questão da necessidade de regulamentação desse setor, que é um assunto super importante desse momento no Brasil, regulamentação que já foi realizada na Europa, a gente mencionou tudo isso, pois bem, muitos ouvintes falaram de alguns desses jogos, entre eles o jogo do Tigrinho. A Carla levantou esse assunto aqui ontem e propôs que a gente detalhasse um pouco mais. Por quê? A Carla citou no ar, começaram a chegar várias mensagens de ouvintes falando sobre situações muito graves envolvendo esse jogo do Tigrinho. A disseminação desses cassinos, espécie de cassinos online, tem se mostrado um problema cada vez maior e mais complexo no Brasil e virando caso de polícia, porque é uma ilegalidade e uma ilegalidade a qual as pessoas têm fácil acesso. E uma delas é essa aí, que tem feito muitas vítimas nos últimos tempos, o jogo do Tigrinho, acessível pelos celulares. A gente tem mais informações agora direto do Paraná. O Ângelo Sfair está conosco, vai falar mais sobre esse assunto. Explica para quem não está familiarizado com esse assunto para a gente, hein, Ângelo? Bom dia. Muito bom dia a você e a todos. Temos vários jogos da moda, né? Até um tempo atrás era o jogo do foguete, agora o jogo do Tigrinho, esse jogo da vez, um dos cassinos da moda, conhecido como jogo do Tigrinho. Ele tem um nome oficial, um nome original em inglês, que é o Fortune Tiger, e ele nada mais é do que um simulador de caça-níquel, um caça-níquel tradicional, aquele slot machine, que a pessoa roda a roleta com um valor por rodada, um custo fixo, que pode variar de centavos a reais, e ela vai fazendo aquelas jogadas uma atrás da outra, tentando vencer essa máquina. É uma atividade ilegal, não há forma de se explorar jogos de azar no Brasil de forma lícita, seja em ambientes físicos ou em ambientes virtuais, mas essa ilegalidade não tem impedido o fácil acesso a esses jogos, e a ausência de uma regulamentação torna quase impossível punir os verdadeiros responsáveis pela operação, os donos desse negócio. Jovens estão entre os mais suscetíveis a desenvolver o vício em apostas, e relatos de brasileiros nessa situação se tornaram comuns. O ouvinte da Band News FM em Brasília, Luciano, conta que o sobrinho precisou ser internado após fazer empréstimos no nome da mãe e da avó. Chegou um ponto que a mãe bloqueou tudo, né, não estava dando mais dinheiro para ele, e o que ele fez? Ele fez um assalto com uma faca para poder levantar o dinheiro do Tigrinho. Pagar agiota, pagar esse pessoal. Os cassinos online se tornaram um problema também dentro das escolas. A gente conversou com um coordenador pedagógico daqui de Curitiba, Marcelo Siqueira, também ouvinte da Band News FM, que revelou o caso de um adolescente de 14 anos da capital paranaense que não deixava de jogar mesmo durante as aulas e tinha uma visão bastante torta em relação a esses jogos. O tempo inteiro jogando, e a gente tentou tirar o celular dele, né, porque ele pediu para que ele guardasse o celular, só que ele disse que era daquele jeito que ele estava sustentando a família, que ele não ia parar. Fez com que ele praticamente abandonasse os estudos. Ele vinha para a escola, estava dentro da sala de aula, mas abandonasse os estudos aí para poder ficar jogando. Nossa reportagem conversou também com psicólogos que explicaram que esse desenvolvimento desse vício, dessa compulsão, ela está ligada à busca por sensações de prazer e recompensa imediatas, e também na ideia de que a pessoa é especial, mesmo que ela saiba racionalmente que a casa nunca vai perder, que o cassino nunca vai perder, ela se sente uma pessoa especial que vai ter uma história diferente. Na última semana, não faz nem 7 dias, no último domingo, a gente teve aqui em Curitiba uma operação policial que prendeu 4 divulgadores do jogo do Tigrinho. Eles usavam redes sociais para prospectar novos apostadores, ostentavam padrões de vida muito acima da média nas redes sociais
para enganar essas pessoas de que a fonte do dinheiro eram esses jogos, e segundo as investigações preliminares, apenas um desses influenciadores teria faturado cerca de 8 milhões de reais em comissões. Foram punidos, portanto, aqueles que divulgavam, e existe um motivo para isso. A advogada Juliana Bertoldi, professora de Direito Processual Penal, deixa claro que não há forma de explorar jogos de azar no Brasil de forma lícita. No entanto, como os verdadeiros operadores dos cassinos não têm registros oficiais no país, geralmente resta às autoridades punir quem divulga ou dissemina essas atividades. Essas plataformas que possibilitam jogos de azar em ambiente digital, eles normalmente não têm personalidade jurídica aqui no Brasil, o que torna extremamente difícil tanto a investigação, gera a completa impossibilidade da pessoa que foi vitimada de buscar os seus direitos. E é por isso que existe uma preocupação tão grande das autoridades em buscar aqueles que atuam muitas vezes na condição de partícipes. Tramita no Congresso um projeto de lei para regulamentar as apostas esportivas no Brasil, caso das bets, como você citou, Sheila. No entanto, na avaliação da especialista, dessa advogada que ouvimos, a Juliana Bertoldi, da forma como foi redigido, o texto não altera, por enquanto, o entendimento sobre cassinos online e demais jogos de azar que continuariam proibidos. Proibidos, né? Portanto, assim, quando a gente fala das bets, né, o Ângelo detalhou isso, as bets entrariam nessa regulamentação necessária até para garantir, para separar joio do trigo, para garantir a segurança de quem se utiliza, quem faz ali as apostas esportivas. Não vão ficar todas as empresas quando houver essa separação e a regulamentação, não serão todas que permanecerão atuando, mas a outra coisa é disso que a gente está falando, né? Então, o Ângelo detalhou que não entra nessa regulamentação o cassino online, o cassino digital, e esse continua proibido, né? E acho que principalmente, né, como o Ângelo trouxe, não tem sede no Brasil. Então essa era uma exigência para conseguir também incluir, né, esse tal do jogo do tigrinho aí na regulamentação, porque isso chegou a ser discutido, mas não tem no Brasil, né? Então quem é que vai ser cobrado? E aí, Ângelo, um outro ponto que é importante, e fazendo uma busca ontem na internet também, porque eu não estava muito familiarizada com isso, né? Quando a gente ouviu o jogo do Tigrinho ontem com o Renato Meirelles e começou a chegar um monte de mensagem, fui atrás também. E aí, Ângelo, eu descobri vídeos de pessoas, de influencers, né? Que passam e tentam ensinar estratégias para se ganhar no jogo do Tigrinho. Mas é um cassino, né? Quem já viu ali a configuração do negócio, é uma, como o Ângelo descreveu, uma máquina caça-níquel, dessas que são proibidas, né? Porque justamente viciam as pessoas de tal maneira que a pessoa perde completamente o controle, o discernimento, joga muito dinheiro fora, primeiro porque ganha um pouquinho, né, no começo. Mas aí depois o dinheiro vai entrando, vai sendo desperdiçado e vai ralo abaixo, né? Não tem como ganhar. Não tem estratégia para se ganhar. É diferente, por exemplo, das bets, como ontem o Renato Meirelles estava dizendo. As pessoas confiam no próprio talento para fazer as apostas certas nessas bets. Por exemplo, Yuri Alberto, né, Sheila? Vai marcar 7 gols no jogo aí e tal. Isso, faça essa aposta e perca, né? Vou apostar nisso porque eu acho que ele tá numa boa fase e tal. Então, o conhecimento... É claro que, né, a gente sabe que aí tem também um certo... né, embromation e tal nessa história, mas enfim, a pessoa confia no próprio conhecimento, ela coloca o dinheiro dela lá, se tem o retorno, se não tem, é uma situação. No caso do jogo do Tigrinho é outra coisa. Não existe muito controle quando você vai parar ali e tal, que garante que de fato é você que está fazendo aquilo, e também tem a dopamina, né? Tem aquela recompensa imediata, aquela descarga de neurotransmissor no cérebro, e aí... O que acontece é vício, e é vício mesmo. E a gente ouvia falar nas gerações anteriores, né? Fulano, o avô de não sei quem perdeu tudo no jogo. É a releitura do que a gente já viu acontecer, né? De ruínas de famílias podendo acontecer. Nossa, parece um exagero enorme. Não, mas que tá na mão de todo mundo. O Ângelo trouxe a história do garoto aí de 14 anos que na escola estava jogando e iludido, achando que ia conseguir mudar a realidade da família. Ângelo, obrigada, viu, por ensinar a gente e alertar aí tantos pais, né, e tantos parentes de pessoas que podem estar viciadas e podem estar entrando numa grande fria por causa
de algo que aparentemente é inofensivo. É, exatamente. Tem ouvinte aqui perguntando, mas joga quem quer. Sim, joga quem quer. Mas o nosso papel também é alertar sobre os riscos envolvidos e sobre a ilegalidade envolvida numa parte disso que a gente falou. E tô impressionada, chocada com a quantidade de mensagens de ouvintes que tem algum parente na família que se lascou completamente financeiramente por causa desses joguinhos, entre eles esse jogo do tigrinho aí. Impressionada. É um primo, é um sobrinho, é um pai, uma mãe, um monte de ouvinte falando. Perdeu casa, perdeu carro, perdeu a poupança, tudo com esse jogo. Minha nossa, que febre perigosa, né, gente? Caramba. Valeu, Ângelo. Obrigada, bom trabalho. Bom dia a todos.